Bom dia, tudo bem? Como é que vai? Hoje vamos ler e refletir juntos sobre o capítulo 14 de O Primeiro Livro dos Macabeus. Nesse capítulo, continuamos a escutar e refletir sobre a história de Simão Macabeu, o último dos 5 irmãos e dos seus pais, entre eles Matatias. Vamos lá? Demétrio II é feito prisioneiro. No ano 172 da Era Grega, o rei Demétrio reuniu seu exército e marchou até a Média para procurar ajuda na sua luta contra Trifão. Arsaces VI, rei da Pérsia e da Média, ouviu falar que Demétrio tinha invadido seu país. Então ordenou a um dos seus generais que fosse o prendesse e o trouxesse vivo. Ele foi, derrotou o exército de Demétrio e o levou a Arsaces, e este o pôs na cadeia. Elogio a Simão. Quando Simão governou a Judéia, houve paz e prosperidade no país. Ele procurou fazer o melhor pelo seu povo, e durante a sua vida inteira todos gostaram da sua autoridade e do seu poder. De todos os seus feitos, o mais glorioso foi a conquista de Jope. Assim Israel ganhou o seu porto, e isso lhe deu uma saída para todos os países do mar. Simão estendeu as fronteiras de Israel e firmou o seu poder no país. Ele trouxe de volta muitos prisioneiros de guerra, conquistou Gezer, Bet-Su e a fortaleza de Jerusalém, e purificou essa fortaleza. Não havia quem resistisse a ele. O povo cultivava suas terras em segurança. A terra produzia suas colheitas e as árvores da planície davam as suas frutas. Os velhos se sentavam nas praças e falavam sobre as bênçãos que tinham recebido. Os moços usavam vistosos uniformes de guerra. Simão providenciou mantimentos para os moradores das cidades e lhes deu armas para se defenderem. A fama de Simão se espalhou até os confins da terra. Ele fez a paz voltar ao país e o povo de Israel ficou cheio de alegria. Todos descansavam calmamente debaixo das suas parreiras e das suas figueiras, e não havia quem pusesse medo neles. No país não havia ninguém que os atacasse, e naquele tempo os reis pagãos foram derrotados. Simão defendeu os direitos de todos os pobres do seu povo e acabou com os criminosos e os marginais. Ele cumpriu fielmente a lei, tornou o templo ainda mais bonito do que era e o encheu de objetos sagrados. Novo acordo com Esparta e Roma. A notícia da morte de Jonatas chegou até Roma e Esparta e todos ali ficaram muito tristes. Quando ouviram a notícia de que seu irmão Simão tinha ficado no lugar dele como grande sacerdote e que estava governando o país e todas as suas cidades, escreveram-lhe uma carta gravada em placas de bronze para renovar com ele a amizade e o acordo que tinham feito com seus irmãos Judas e Jonatas. A carta foi lida na reunião do povo de Jerusalém. Esta é uma cópia da carta escrita pelos espartanos. Os chefes e os moradores de Esparta enviam saudações ao grande sacerdote Simão, aos líderes do povo, aos sacerdotes e todo o povo judeu, nossos irmãos. Ficamos muito contentes com a chegada dos mensageiros que vocês enviaram ao nosso povo. E eles nos falaram sobre a glória e sobre a fama do povo judeu. E o que eles nos disseram nós escrevemos nas atas oficiais da nossa nação. E é o seguinte: Numênio, filho de Antíoco, e Antípater, filho de Jasão, representantes oficiais dos judeus, vieram falar conosco, a fim de renovar nossa amizade com os judeus. Nosso povo resolveu recebê-los com muita festa e grandes comemorações, decidiu colocar nos arquivos públicos uma cópia da mensagem que eles trouxeram, para que o povo de Esparta não esqueça dela. Foi feita uma cópia desse documento para o grande sacerdote Simão. Depois disso, para confirmar o acordo feito com os romanos, Simão enviou Numênio a Roma com um enorme escudo de ouro, que pesava quase 400 quilos. Homenagem a Simão. O povo de Israel ficou sabendo dessas coisas. Então eles começaram a perguntar: o que podemos fazer para mostrar a nossa gratidão a Simão e aos seus filhos por tudo que fizeram? Ele, os seus irmãos e os seus parentes têm ficado sempre firmes. Lutaram contra os inimigos de Israel e os derrotaram, ganhando assim a nossa liberdade. Então gravaram uma homenagem em placas de bronze e as pregaram em colunas do Monte Sião. O que eles escreveram foi o seguinte: no dia 18 de Elul do ano 172 da Era Grega, que é o terceiro ano do governo de Simão, o grande sacerdote, aconteceu o seguinte: no pátio de fora do templo, numa grande reunião de sacerdotes, do povo, dos oficiais e dos líderes da nação,
recebemos a seguinte informação. Durante as muitas guerras que houve no nosso país, Simão, filho de Matatias, que era um sacerdote do grupo de sacerdotes de Joiaribe, e os irmãos de Simão arriscaram a sua vida lutando contra os inimigos do seu país, para defenderem o templo e a lei de Moisés. Assim, trouxeram grande glória para a sua nação. Jonatas conseguiu unir o seu povo e se tornou grande sacerdote. Depois que ele morreu, os inimigos da nação fizeram planos para invadir o nosso país e se apossarem do templo. Então Simão tomou o comando e lutou pelo seu povo. Ele gastou uma boa parte do seu próprio dinheiro para comprar armas para os soldados e para pagar os seus salários. Ele construiu defesas para as cidades de Judéia, incluindo Bet-Sur, na fronteira do país. Antigamente, os inimigos guardavam as suas armas. E Jonatas deixou ali um grupo de soldados judeus. Fez o mesmo na cidade de Jope, no litoral, e na cidade de Gezer, na fronteira com o território de Asdod. Em tempos passados, nossos inimigos tinham morado em Gezer, mas Simão deixou alguns judeus morando ali e pôs naquela cidade tudo o que era preciso para que eles vivessem bem. O povo viu como Simão era fiel a Deus e como ele fazia tudo para trazer glória para o seu povo. Então, eles o escolheram para ser o seu chefe e grande sacerdote, por causa de todas essas coisas que ele tinha feito. E também porque fazia o que era direito e tinha sido fiel à sua nação, procurando por todos os meios conseguir a maior glória para o seu povo. Naqueles tempos, tudo o que ele fazia dava certo. Ele conseguiu expulsar os pagãos do país e também da cidade de Davi, em Jerusalém, onde eles tinham construído uma fortaleza para si mesmos. Aqueles pagãos saíam da fortaleza e iam até a área do templo, tornando-a impura e prejudicando assim a santidade daquele lugar.